E aí galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Arthur, estou aqui com o Raul Paiva. A gente vem. Vai começar uma série aí, nem sempre seremos eu e o Raul, vai variar, o Fernando vai entrar no lugar, o Raul vai entrar no lugar. Mas a gente vai começar uma série aí falando dos armadores, alarmadores e suas características e tipos de cada posição, né? E apesar de serem parecidas, algumas nomenclaturas que a gente vai utilizar, pode variar de posição para posição. E antes disso, vem aqui encarecidamente, né? Pedir um like, pedir aí para compartilhar, ativar o sininho, acompanhar a gente. Se gostou, deixa o like mesmo. Se não gostou, não faz nada, por favor, né? Também não precisa avacalhar, né? Mas, dando início aí à série, essa é uma série curta, 5 vídeos, 8 talvez, a gente tá pensando ainda, mas vamos começar aí pelos armadores. Armadores, acho que vai variar aí. Pô, tem vários tipos de armadores. A gente tá no intuito dessa série é mostrar que normalmente, né, normalmente também, pô, tem cara que é ruim mesmo. Normalmente o jogador não encaixa com o time. E isso pode acontecer. O exemplo mais claro acho que vem é o do Lakers do Westbrook, né? O Westbrook é um jogador ruim? Não. Mas eu acho que ele estava subutilizado ali, estava sendo mal utilizado no Lakers. E é assim, né? Isso que você tava falando aí, né? Às vezes você saber o estereótipo do jogador, né? Eles chamam de label lá, a gente chama de rótulo aqui em português, uma tradução meio literal que a gente faz por aqui, pra tentar brasileirar mesmo as coisas. Então, um rótulo mais ou menos de como são os armadores da NBA, justamente pra você saber, porque às vezes o que seu time tem, apesar de ser um bom jogador, não encaixa muito bem com o perfil que seu time exige, né? Então a gente vai falar aqui um pouco sobre os rótulos dos armadores em especial. E aí ajuda até você em casa, quando estiver olhando os times da NBA, a perceber que, pô, talvez se o armador fosse desse estilo, ajudaria um pouco mais o time. Por exemplo, dando um exemplo rápido aqui, os times do LeBron James do Miami Heat nunca tiveram um armador organizador. O Mario Chalmers arremessava, porque era importante para o Miami Heat um arremessador. E naquela época era muito mais fácil achar armadores que arremessassem bem, apesar deles não arremessarem tanto. Então, só dando um exemplo rápido, Mario Chalmers, Norris Cole, eles draftaram o Shabazz Napier, quando o LeBron tentou, quando o Miami tentou recrutar o LeBron novamente ali no último ano. Então é por aí. E aí a gente vai começar com algumas classificações que eles usam por lá, trazendo um nome um pouco pro português, pra gente usar por aqui também, né, Arthur? Exatamente. E a gente vai começar com o que está mais em alta aí, né? Na atualidade, que é o chutador, né? Os dois exemplos que eu trago da atualidade, um mais antigo, que são companheiros de time hoje em dia, que é o Stephen Curry e o Steve Kerr. Esses dois, eles são. Não é que eles não fazem nada, tem algumas características que são imprescindíveis para um armador, tipo, saber bater bola bem. Esse controle de bola é essencial para o armador, mas esses caras se especializam um pouco mais no chutador. Como é que é o ganha-pão dele saber chutar, entendeu? É o Não que o diferencial, Curry né? sabe. Exatamente. Não que o Curry não sabe fazer outra coisa. A gente pegou nomes muito grandes. Mas aí, Steve Kerr não era tão grande como jogador, mas é o papel que ele exercia no Chicago Bulls do Michael Jordan, né? É, um, é uma função excepcional, extremamente importante para a construção do elenco, né? Depende do resto do elenco, claro. Como você citou, se o LeBron James está no time, pô, é melhor um armador chutador, entende? Não, é exatamente o que você tá falando. E aí, mais um exemplo que sobra aí é o Mario Chalmers já dado aqui, por exemplo. Claro, esse armador chutador foi um pouco mais comum na década passada do que é atualmente, porque atualmente eles são tudo, meio que tudo, né? Esse chutador virou o centro do jogo, então a gente podia citar o Trae Young, o Damian Lillard, e mesmo assim você ia ficar um pouco de dificuldade. Ah, o Trae Young é chutador ou é alguma outra característica que a gente vai citar daqui a pouco? Você sempre teria essa dúvida. Mas como se destacam muito pelo arremesso, é chutador. Apesar. É isso, né? O basquete moderno, graças a Deus, começou a provar a todo mundo que você pode vencer de formas muito variadas, né? E inclusive com o seu armador sendo o chutador principal do seu time. E eu acho que isso é um ponto diferente. Aproveitando essa minha própria deixa, a segunda característica também é do basquete moderno, que é o armador cestinha. Antes, né, raros eram os armadores cestinhas. Era até difícil de a gente buscar aqui exemplos muito antigos de armadores cestinhas. Então, tipo, tinha alguns exemplos, tipo o Oscar Robertson tinha uma pontuação legal, o Isaiah Thomas tinha uma pontuação legal, mas mesmo assim,
não eram tão boas, tão fortes quanto são as dos armadores cestinhas atuais. E aí, por exemplo, você vê várias entrevistas do Steve Nash falando que, se eu soubesse que era tão produtivo assim o armador pontuar, talvez eu arremessasse mais bolas. E aí, se você pega os aproveitamentos do Steve Nash, são ridículos da bola de 3. Ele arremessava muito bem. Mas pontuava menos de 20 pontos por jogo. Tudo bem, o pace era outro, mas era por escolha também. Então, no cestinha, a gente acabou escolhendo o Ja Morant como exemplo atual, né? O Ja Morant é um armador que, apesar de dar muitas assistências, e sempre ter dado muitas assistências, desde a faculdade, ele se caracteriza, principalmente nessa fase mais forte do Memphis, por fazer cesta, por ser o cestinha do time. Por ser o cara, né? Esse cara de tentar a cesta. E a gente pegou um que se auto-reivindica como o inventor dessa posição, que é o Gilbert Arenas, outro grande armador da história da NBA. Não teve uma carreira tão longa, mas, pô, um grande jogador, e tem um podcast pra quem quiser conferir. Exatamente. É uma posição, pô, completamente inovadora. Acho que 20 anos pra cá surgiu assim mesmo. E, pô, vou ser um armador e eu vou fazer cesta e quase que se dane o resto do time, né? Eu vou fazer. E é muito, muito estranho, né? Porque a gente vê meio que esse conflito de gerações. Alguns anos atrás, acho que se via mais, né? Pô, de um lado tinha o Tony Parker com o Chris Paul, do outro Derrick Rose, o Westbrook. Era um estilo de jogos completamente diferente. E esse armador cestinha, eu acho que minha ideia, né, pelo menos, é que veio a partir do pace alto, né? O armador botar ritmo acabou tendo mais oportunidades para ele e a velocidade favorece esses caras pequenos um pouquinho, né? Normalmente os caras são pequenos e pequenos que eu digo, né? Pô, pra ideia deles, né? Mas eles acabam favorecendo um pouco. E mismatch, né, do... também. Os mismatches com essa velocidade que você tá falando, às vezes o cara cai com um pivô, então simplesmente se torna muito mais, como é que se diz, eficiente o armador simplesmente cortar e fazer a cesta, porque o cara não ia chegar nele de qualquer forma, né? Exatamente. Deixaram de jogar a bola no pivô. Um cara, na verdade, nem tinha tantas trocas assim antigamente. Mas optaram por deixar o armador com o cara grande do que o cara grande com o armador lá embaixo. Mas já partindo pro outro lado da quadra, né? Um holofote especial aí pros armadores defensores, que são raros eles, né? Não se deixem enganar, que eles são uma minoria aí em nossa NBA. E os dois exemplos que eu trago, atual Drew Holiday, que apesar de ter sido lanchado pelo Jimmy Butler, posso deixar passar, mas ele é um ótimo defensor, ele se destaca por isso. E outra estrela que a gente trouxe, passada, né, foi o Gary Payton. O Gary Payton foi um armador do Seattle Supersonics, e ele teve final com o Michael Jordan e tudo, mas ele era um jogador excepcional, mas se destacava exatamente pela defesa, né, Raul? O Gary Payton era um jogador bem completo, mas, pô, o cara é defensor do ano, né? The Glove, é o apelido dele, né? Então, é um cara que realmente é um destaque na defesa, não tem como negar. E aí você falou, antigamente os armadores tinham que saber defender, então eles defendiam, eles não eram buracos, mas atualmente, como o jogo tá muito físico e muito grande, quando você é pequeno, é muito difícil você defender caras maiores, principalmente na NBA, porque os caras são muito técnicos ou muito fortes. Então, de qualquer forma, o cara que é muito pequeno ou mais baixo sai em muita desvantagem. É por isso que a gente não vê tantos armadores brilhando defensivamente, mas vale lembrar que a gente citou até aqui na conversa prévia, né? O Marcus Smart, que sempre jogou a vida toda de 1, na NBA ele joga de 2, mas é um cara que marca a maioria das posições. E vale lembrar também sobre o Drew Holiday, que ele é muito bom marcando armadores menores do que ele. Ele é um armador muito grande, né? A gente poderia botar ele em outra categoria que a gente vai citar já, mas a gente prefere como defensor. E ele é muito grande, ele marca melhor armadores pequenos do que o Jimmy Butler, que é maior do que ele. Já não é o tão forte o Drew Holiday. Então, sempre que você vê o Drew Holiday marcando um cara maior que ele, não é o mesmo Drew Holiday. Não acha que ele é o Drew Holiday, um grande defensor. É um bom defensor, mas ele vai continuar sendo menor que o cara. Partindo para o próximo grupo, a gente trouxe aqui o armador organizador. E aqui a gente trouxe o Chris Paul, que ainda joga atualmente, né? Algo parecido com basquete. E o Magic Johnson, né? De antigamente.
são dois armadores, eu acho que deixam claros, assim, mais ou menos. Que é controlar o time, controlar o jogo, saber botar os companheiros na melhor situação de pontuar. Nem sempre com com essa mentalidade que a gente tá falando de fazer a cesta, por exemplo, de arremessar a bola. Apesar de que eles eventualmente podem ser bons nisso também. Mas a mentalidade dele, primeira, vou facilitar o jogo pro meu time. E, bom, como também funcionou pros defensores que a gente falou, às vezes eles fazem outras coisas boas também, mas o principal foco deles é essa característica que a gente tá destacando agora, né, Arthur? Que você tem que falar aí dos organizadores. E o Chris Paul foi líder de roubadas de bola por muito tempo da NBA. Similar ao Ele Stockton, tava né? lá. Não, de todos os tempos é o Stockton, assim. Não, similar, assim, o Chris Paul parece o Stockton. Ah, sim, exatamente, isso. Que é mais um jogador organizador e tal. E esse armador vem morrendo aí ao longo da NBA exatamente pela falta de posição na NBA mesmo, né? Acabou que ficou cada um por si. Pô, surgiu o LeBron James, que era um ala que fazia mais de 25 pontos por jogo, dava mais 7 assistências. Eles perceberam que era possível essa. Como é que é? Essa Joga troca, basquete de assim, várias sabe? formas, né? Exatamente. E essa troca, assim, pô, é melhor ter um cara grande que talvez não organize tão bem o jogo, mas defenda melhor, troque melhor. Enfim, traga outros atributos pro jogo. O que foi que aconteceu? Tá bem? Como é que é? Tô tranquilo, mas eu gostaria de aproveitar então e ressaltar que eles perceberam que além de trocar de posição, os atletas eles podiam simplesmente trocar de função, né? Também. O que foi um ótimo avanço pro jogo. Exatamente. A palavra-chave de hoje em dia do basquete moderno é versatilidade, né? Eu acho que não tem outra aqui, né? Não é chute, não é enterrada, não é defesa, é versatilidade. Você saber fazer de tudo um pouco, né? E acho que já passando pro próximo aí, já falando um pouco dessa versatilidade, né? O combo guard. Seria esse combo guard? Seria um armador que pode jogar tanto na 1 quanto na 2. É um cara que tem um pouco de muito repertório nas suas qualidades técnicas, né? Pô, sabe arremessar um pouco, sabe filtrar bem, tem uma mais distância boa, defende bem. E serve mais ali, pô, na minha cabeça pelo menos, né? Ele serve para compor o outro cara que está na armação com ele. Então, se eu sou um cara pontuador e chega esse combo guard, pô, ele vai sempre defender. Eu não defendo tão bem, né? Também, vale ressaltar isso. Aí ele vai chegar para defender o melhor armador do outro time. Você vai ficar com uma posição mais tranquila aí. Eu acho que esse combo guard é extremamente importante. A gente falou de vários jogadores aí, mas todos cabem no combo guard, basicamente. Acho que só nos organizadores, que aí eles são Aí, melhores utilizados, né? Não. e nomes como tipo, Chris Paul, que você falou como organizador, né? Tipo Stephen Curry, Trae Young, que são caras que são fisicamente muito limitados. Porque essa é uma característica essencial do combo guard, eu queria destacar, que é força e tamanho. Os caras precisam ser grandes para jogar nas duas posições, né? Acho que os exemplos deixam isso claro. Exatamente. E, tipo, tamanho é um atributo essencial, né? Mas, por exemplo, o Curry pode fazer a 2 se tiver um armador. Como dizem que vai acontecer no Golden State, né? Dizem que o Chris Paul vai entrar no lugar do Kevin Looney titular. Que vai acontecer o Curry na 2. Quer dizer que o Golden State vai ter a pior defesa da história do jogo, eu acho. Não. Brincadeira, porque vai ser aqui no buraco negro. Mas enfim, é um risco que eles estão tomando. Eles estão fazendo tudo pelo ataque. O pace talvez diminua com o Chris Paul na armação. São qualidades diferentes. Vale destacar normalmente o que eu falei no início. O Chris Paul funcionou no Phoenix Suns? Funcionou. Vai funcionar no Golden State? Não sabe. Ele é um jogador ruim? Não. São modelos de jogos que ele pode estar adaptado ou não, que ele vai se dar bem ou não. Eu acho que é importante destacar os exemplos de combo guard aqui, que eu não lembro da gente ter destacado, que é o Shai Gilgeous-Alexander e o Oscar Robertson. Então dá pra ver que são caras grandes, até pelos exemplos que a gente pegou. Mas, antes de terminar, eu gostaria de destacar jogadores não tão famosos que eu consiga lembrar aqui. Acho que algumas posições, tipo chutador, acho que o Mario Chalmers já é um bom exemplo assim. Mas se você pega o organizador, por exemplo, o Ricky Rubio é um armador organizador. E ele não é o maior armador da história da NBA, mas ele é organizador e ele teve seu espaço na liga. Corey Joseph,
Não sei se as pessoas não vão lembrar. Ele não joga tanto mais hoje em dia. Ainda tem contrato na NBA, mas ele não joga mais tanto. Jogou, teve muito espaço na década passada. É outro armador organizador. Combo guard tem o Derek White, que era do San Antonio e tá no Boston. É um jogador que faz tanto armação quanto a armação. Né? Eu acho que é mais ou menos isso. Só para as pessoas entenderem que não precisa ser uma grande estrela para ter essas características. Né? Exatamente. Você não citou o do Cestinha, mas aí eu vou te dar o nome agora, Nate Robinson. Forte. Um jogador que era Cestinha aí, que também teve seu espaço na liga, mas não era grande estrela. Vale ressaltar o que você disse aí, exatamente de não precisar ser uma estrela para ser qualificado como um desses grupos que a gente citou, certo? E é exatamente isso. Quando eu falo, por exemplo, como foi? O Mario Chalmers faz uma função parecida com a do. É porque é foda, velho. Com a do Curry, por exemplo. Eu digo exatamente nesses grupos, entendeu? Eles dois exercem a mesma função. O Curry faz muito, muito, muito melhor? Com certeza. Não tem sombra Ninguém de tá dúvida. falando, bota o Chalmers no lugar do Curry. Exatamente. Muito obrigado. Mas eles fazem funções diferentes, são papéis diferentes, são tamanhos de funções diferentes, né? O Curry, pô, faz 30 pontos por jogo aí, na tranquilidade. Mas O Curry faz a mesma coisa, só que muito melhor. Vale lembrar também. E as pessoas podem fazer coisas parecidas e não da mesma habilidade, né? Geralmente é quando a gente compara pessoas, esse cara joga que nem quem? Joga mais ou menos que nem fulano. Ninguém tá falando que é bom igual fulano, né? E é engraçado que você tirou onda de mim isso, né? Claro. Sempre aparecia... Eu vou deixar de tirar, eu tô errada. Mas, pô, tu entende o que eu quero falar e só quer pagar de idiota mesmo. Por exemplo, quando chega um cara no draft, eu falo, pô, como é que ele é? Aí eu já solto alguma comparação aí, tipo... É o novo Kevin Durant. É o novo Kevin Durant. Aí, pô... Aí o cara joga parecido com ele, tenta pelo menos, né? Pô, é um cara alto, magro, que joga fora, que arremessa de 3. Supostamente arremessa de 3, que os caras nunca arremessam de 3. Vai, pô. Arremessa de média distância, viu? E eu acho que é isso. Meti um nada aqui, mas... É isso. O vídeo... Mais algum comentário, Raul? Não, acho que é isso. Olho nos próximos vídeos e qualquer coisa, a gente esqueceu de falar no começo, mas a gente tem um dos podcasts nossos que fala sobre isso, qualquer coisa, dá uma checada lá se você gostou desse vídeo e de outros, dá uma checada no podcast que é um episódio inteiro sobre posições, sobre a evolução da posição. É isso. Muito obrigado a você que chegou até aqui, se gostou, por favor, fala de novo para dar o like, para compartilhar, e é isso. Muito obrigado.